Olá, graça e paz. Hoje eu vou fazer uma meditação no livro de Ruth. Convido a você a conhecer essa história, você que não conhece. E você que já conhece, leia mais uma vez e procure descobrir lições do livro de Ruth para a nossa vida. Porque o livro de Ruth é um livro muito pequeno, ele tem apenas 4 capítulos, mas tem uma história linda. Eu particularmente amo o livro de Ruth, gosto muito dessa história, porque nessa história a gente consegue ver Deus transformar maldição em bênção, ver Deus realmente fazer situações impossíveis, realmente possíveis. Então assim, é uma história fantástica que eu convido você a ler, a abrir cada versículo que essa história traz pra gente como uma grande lição. Então vamos começar, né? Vamos pegar umas lições do livro de Ruth para nós. E olha assim, apesar de ter uma história linda, ela começa a mostrar pra gente uma crise, né? No capítulo 1, versículo 1 começa a falar assim: e sucedeu que, quando os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. E um homem chamado Alimeleque, ele sai em busca de um lugar melhor para sua família. Ele estava tentando salvar sua família daquela fome, de toda aquela situação que estava acontecendo. Então ele pega a sua esposa, Noemi, o seu filho, Malom e Quileon, e vão em busca de um lugar melhor, né, para que passe esse período e depois eles retornem para sua terra natal, né, que é Belém de Judá. E mais interessante é que a gente percebe assim que Belém de Judá, Belém significa casa do pão. E nesse momento a gente percebe, a casa do pão não tem pão. Você entende? Não há pão, então é necessário, ele pega a sua família na tentativa de tirar a sua família daquele sofrimento, daquela situação em que ele se encontrava, e fosse buscar recursos melhores em outro lugar. E aonde ele vai parar? Em Moabe. Mas com o passar do tempo, Abimeleque ele morre lá. Então ali fica só os seus filhos. E aí o que acontece? Os filhos de Noemi, eles se unem a mulheres moabitas. Eles tomam para si esposas, mulheres daquele local, né? Então eles acabam casando com mulheres moabitas, que foi o caso de Ruth e Orfa. E aí que entra em cena Ruth. Aí você pode conferir. Então assim, você pode ver que no capítulo 1, no versículo até 3, versículo 4, vai narrando a situação do que aconteceu, né? Então aí quando chega no versículo 5, já tem uma outra narrativa, que ele fala que eles ficaram ali por volta mais ou menos de 10 anos, mas que depois houve também a morte dos filhos, né, de Noemi. O engraçado nessa história é que Abimeleque, ele tinha a boa intenção, né, de proteger a família, de tirar sua família de Belém, né, que o nome significava terra de pão, casa do pão, mas que não existia pão naquele momento. Então assim, ele, para proteger como pai, né, o líder da família, ele tem essa atitude, né, de sair com a família em busca, né, de uma vida melhor. E no entanto, olha o que acontece com essa família, né? Ele morreu, o esposo de Noemi morre, e depois ela acaba perdendo os 2 filhos ali. E assim, aí você pode ver, né, seguindo a leitura aí, no versículo 5, né, com a perca dos filhos, Noemi, ela fica uma mulher desamparada, sem os filhos, né? E nós sabemos que naquela época o sustento vinha do homem. O homem era provedor da casa. Então assim, quando morreu o marido de Noemi, os filhos tomaram essa responsabilidade para si. Mas aí quando os filhos dela morrem, então aí ela já se encontra numa situação
muito difícil. Então aqui, a gente já pode tirar uma lição. Por quê? O que você já pode ver? Então, ele saiu porque estava numa situação muito difícil. No entanto, olha o que tudo aconteceu, né, nessa família. Então, assim, às vezes, nós estamos passando numa situação muito difícil. Dentro da nossa casa, no local do trabalho. Às vezes aparece uma oportunidade que parece ser a melhor solução para a gente. Mas, no entanto, nós devemos pedir a direção de Deus. Porque talvez a nossa atitude de querer mudar, de querer ter uma mudança ou se beneficiar de algo, muitas vezes pode ter um preço muito alto na nossa vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque em primeiro lugar nós devemos tomar o cuidado de pedir a direção de Deus para todas as coisas. Não interessa se o seu problema está no seu trabalho, sabe? Pode ser na sua casa, com um vizinho, mudança de cidade, sabe? Uma outra coisa que você vai fazer, sempre peça a direção de Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Então, assim, a atitude dele, mas foi uma atitude boa para ajudar a família. E, no entanto, tudo isso aconteceu. Então, Noemi estava numa situação muito mais difícil, porque ali era uma cidade de estrangeiro. Então, assim, ela era uma estrangeira naquele lugar, não era a cidade dela. Então, é uma situação mais difícil. Então, mesmo que você esteja passando uma grande luta, você tenha que tomar uma grande atitude. Deus está com você. Basta você conversar com Ele. Ele vai te guiar perfeitamente. Então, assim, não tome atitude uma atitude precipitada, achando que você conseguirá sanar o problema. Não. Isso, você tem que pedir orientação para Deus. Então, assim, depois Noemi soube que aquela fome, toda aquela crise que estava acontecendo na sua terra, não estava mais, aquilo já tinha passado. Então, ela tem a decisão de voltar, porque ela sabia que ali ela não tinha futuro, né? Então, a gente vê no versículo 6 que levantou ela e suas noras do campo de Moabe, e ali ela ouve que o Senhor tinha visitado o povo, né, natal da sua terra, e tinha lhe dado pão. Então, ali já não existia mais fome. Então, assim, eu quero dizer para você que o que Deus vai fazer na sua vida vai ser notório. As pessoas vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque o mesmo Deus que agiu na vida dessa mulher, que agiu na vida de Ruth, é o mesmo Deus que pode agir na sua vida hoje. Então, mesmo que você esteja passando por um momento muito, muito difícil, não desanime. Fique firme, porque maior é o teu Deus. Então, ela fala para suas noras: olha, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu vou retornar para minha terra, mas vocês retornem para suas famílias, para os seus deuses, porque assim, não tinha mais o que Noemi fazer para elas, né? Mas elas insistiram ali em permanecer com Noemi. Então Noemi, vendo que não tinha mais nada para oferecer, fala: volte para sua família, né? Vão para elas retomarem a vida delas, porque não tinha mais esperança, né? Delas ter alguém para sustentar elas. Eram 3 mulheres, mas aí entra Ruth, né? E Ruth, ela se coloca do lado de Noemi. E aí Ruth diz, no versículo 16, Ruth fala para que Noemi não insiste para ela voltar. Aí ela fala aquela frase bem conhecida, que onde tu fores, eu irei contigo, que o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E aí você vê, né, uma qualidade, que são muitas em Ruth, a lealdade, né? E você vê a lealdade de Ruth e você presta atenção que nós temos que mostrar também uma outra coisa aqui de Noemi, porque mesmo todo esse sofrimento que é da mulher perder o seu esposo e de uma mãe perder os 2 filhos, que só quem perde sabe exatamente a dor que é da perda. Então assim, ela mesmo assim ela tinha um bom exemplo,
Porque para Ruth querer seguir Noemi, ela certamente é por causa do exemplo que Noemi dava para ela. Mesmo com tanta dor, com tanta angústia, ela deixa bem claro: o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Isso mostra aqui o exemplo de fé de Noemi. Como Noemi era realmente uma verdadeira cristã. Porque assim, muito bonitinho falar, né? Mas o exemplo que a pessoa dá, aí sim, isso é que nos mostra realmente. Esse é o verdadeiro exemplo que você tem que dar para alguém. Ruth, ela quer ficar com Noemi, mesmo sabendo que ela não tinha nada para oferecer. Mas Ruth, no entanto, sabia que Noemi era uma mulher de fé e que ela via através de Noemi o Deus poderoso. Porque para ela se colocar assim, é o exemplo do cristão que está sendo colocado. E a pessoa vê e quer falar: olha, eu quero ser como essa pessoa, eu quero conhecer o Deus que você conhece, e eu quero servir esse Deus que você serve. Esse é o verdadeiro exemplo do cristão, que o cristão tem que dar. Então, com esse exemplo também de lealdade de Ruth, Noemi não tinha nem o que questionar. E nessa situação toda, Ruth segue com Noemi. Com a lealdade que nós temos que ter com as pessoas. E assim as duas retornaram para a cidade de Belém de Judá. Mas elas chegaram numa situação muito crítica, uma situação muito difícil financeiramente. Tanto que o povo comentava: voltou Noemi. E Noemi, ela não queria mais ser chamada de Noemi, porque o nome Noemi significa agraciada, amável. Então ela não queria mais ser chamada por esse nome, já que a vida dela tinha tido toda essa mudança, tinha passado por toda essa transformação, dela voltar sem nada, sem o esposo, sem os filhos. Então assim, ela estava muito amargurada, sabe? A dor da perca do marido, dos filhos. Então ela estava muito, muito, muito triste e se entristeceu. Então aí ela decide que ela gostaria de ser chamada de Mara, que significa amarga. Sabe aquele momento na vida que ela pensava assim, eu acho que ela pensava assim, que Deus tinha pesado a mão sobre ela, que existia ali um castigo de Deus sobre a vida dela. Então ela não se achava mais uma pessoa amável, uma pessoa suave. Ela se transformou em uma pessoa amarga pela situação que ela estava. Então ela não achava mais, ela não se sentia digna de ter um nome amável. Por isso, ela gostaria que as pessoas chamassem ela de Mara. Chegou a um ponto assim dela ter realmente achado que era o fim. Acabou, não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Talvez você esteja se sentindo assim. Sabe aqueles momentos na vida que a gente olha e você não vê nenhuma saída? Às vezes nós estamos exatamente nesse ponto, em que olhamos e não tem nenhuma saída. Em que você joga a toalha e fala: acabou, chega, não dá mais. Não tem o que se fazer. Quantas e quantas vezes eu e você estamos nessa situação? Nós às vezes esquecemos que Deus é um Deus misericordioso. E mesmo que fizemos coisas erradas, erramos, nós sempre temos que lembrar que no momento em que pedimos perdão, em nome de Jesus, Deus, Ele esquece os nossos pecados, os nossos erros. Se temos essa atitude de nos arrepender de verdade, Deus nos dá uma nova chance. Mas no decorrer dessa história, nós vamos perceber claramente que não acabou. Deus usou claramente Ruth para abençoar Noemi. E no livro de Ruth está relatado que Ruth foi uma mulher virtuosa. Ela tinha uma boa reputação. Ruth, ela permanece firme com Noemi, que não tinha mais nada para oferecer para ela. Mas Ruth viu o exemplo de Noemi, uma serva fiel a Deus. E Ruth, ela foi influenciada por Noemi de uma maneira excelente. E a gente vê que Ruth vai trabalhar, pegando espiga ali que caía, né? E a gente vê que isso fazia parte ali da lei
de Moisés, que era para ajudar os mais pobres, pessoas menos favorecidas, órfãos, viúvas. Então aí tinha uma lei, né, que na época da colheita, aquilo que caía não era para ser pego de volta, era para deixar ali para as pessoas que estavam passando fome, tinha necessidade, para as órfãs mesmo, para as viúvas, as pessoas que realmente não tinham condição financeira. E ali a Ruth, ela vai exatamente ali, né, naquela terra que é de Boaz. E aí a gente vai ver toda a história ali, que é uma coisa fantástica, que é o remidor que é para ressuscitar a semente, né? O parente mais próximo tem que casar com aquela mulher que perdeu o seu marido, que não teve o filho, né? O filho para continuar o sobrenome. E aí tem toda aquela lei que tem, né? Que toma conta da viúva e continua com... Então assim, não tinha como Ruth ter filho, porque o filho dela morreu. O outro filho de Noemi também morreu, né? Morreu o Cleon e o Malom. Então não tinha nenhum. Então ia zerar a família dela. Não ia ter ninguém para continuar, né, com o sobrenome, a descendência dela. Então assim, aquela lei, o parente mais próximo era que tinha que casar. E aí Deus levanta Boaz, que é um homem de uma situação financeira muito boa, que era o parente de Noemi. Tinha um outro, mas quando esse outro descobriu que para herdar as terras todas do esposo de Noemi, ele teria que casar com Ruth, para que o seu primeiro filho viesse ter o nome da família de Noemi, né, que era para continuar a descendência de Noemi. E aí ele, sabendo que Ruth era uma mulher moabita, logo ele não quis, porque os judeus antes, né, eles não casavam com pessoas, né, de outro país, assim, no caso, né, eles não poderiam casar com mulheres moabitas, porque eram pessoas amaldiçoadas, que não poderiam ter esse relacionamento. Então logo ele já não quer saber, e aí Boaz casa com Ruth, e aí já eles têm um filho, que é uma coisa linda, que logo esse filho eles colocam, né, ali para continuar a família de Noemi. E assim, o que acontece? Ruth é uma das mulheres que está na analogia de Jesus Cristo, na árvore genealógica de Jesus. Ela está lá, né, porque ela tem o filho, né, e a Noemi passa a ser vó de quem? De Obed. E Obed é o pai de quem? Então assim, Obed é o avô de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Se você ler o primeiro capítulo de Mateus, lá está o nome de Ruth, né? Então assim, que Jesus vem da descendência de Davi. Então, gente, é uma história linda, é uma história fantástica, que você tem que ler e se apaixonar por cada detalhe, porque é uma história assim que Deus transforma a vida de pessoas e pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. Essa é uma história maravilhosa que eu quero que vocês leiam para ver que Jesus pode fazer hoje isso na sua vida. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. Isso é uma coisa fantástica. Amém?